Seja bem-vindo ao meu canal Carteira. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações. O seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um passo a passo super rápido dessa cestinha em formato de coelhinho, com orelhinhas de coelho, para você presentear nessa Páscoa com bombons, chocolates. Vamos ao passo a passo? Para essa cestinha eu vou ensinar com dois acabamentos, usando a fita cetim somente ou com um laço feito do mesmo tecido que você utilizar para a escolha da sua cestinha. Na descrição do vídeo eu vou disponibilizar o link do molde que a gente usa para a cestinha. Aí você vai escolher dois tecidos, o tecido principal e o tecido de forro. Você vai recortar duas vezes no molde, Aqui temos duas vezes, aqui é o meu forro, eu escolhi esse poazinho. Você vai precisar de pregadores, alfinetes, a fita cetim de mais ou menos 25 centímetros, manta R1 ou manta R2. No caso aqui o meu é a manta R1, que eu vou utilizar para o passo a passo de hoje. O tecido principal que eu escolhi, eu vou colocar ele na manta, aqui no caso, como é manta R1, na parte que tem a cola, eu vou alfinetar e vou passar uma linha de segurança na volta todinha do meu molde, tá? Eu vou ali para a máquina e depois eu volto. Lembrando que eu sempre faço o retrocesso no início da costura e no final dela. Então, retrocesso e sigo a costura. Chegando ao final da costura, para encontrar o início da outra, eu vou fazer retrocesso. Pronto, isso aqui é só uma costura de segurança. Eu tiro os excessos. Eu vou agora para o meu segundo molde. A mesma coisa. Retrocesso no início e no final. E sigo por todo o molde. Tô chegando na parte que vai encontrar o início e o final, retrocesso. Costura de segurança feita. Eu vou tirar os alfinetes que usamos aqui. Com a ajuda da tesoura, eu vou recortar esse molde. Se você tiver tesoura de picote, é melhor. Se não, você pode usar normal e nos cantos
arredondados, você dá um pequeno pique. Eu tô aqui já com meus dois moldes, né, recortados. Já fui na máquina, passei ele a ferro, né, porque quando a gente usa a manta, a gente ativa, né, a cola da manta com o calor do ferro. O que era o piquezinho que eu falei que a gente precisa fazer? Nas partes arredondadas, a gente dá uns pequenos cortezinhos para quando a gente for desvirar, a parte arredondada fique bonita, mas sem desfazer a linha, né, que a gente passou de segurança, para não desfazer. E a gente faz isso no nosso molde na partes arredondadas, tá bom? Eu já tô com nos dois feitos, né? E agora a gente vai fazer a parte da costura. Eu vou pegar direito com direito e eu vou unir, né, deixar alinhado aqui. Você pode usar o alfinete, você pode usar o pregador, né, aquilo que você tem aí. Alinha bem para quando for costurar ele está alinhado. Tá? E a gente só vai fazer 3 costuras, que é aqui na lateral, na outra lateral e na base. Aqui, ó, na nossa caixinha de leite que a gente chama, a gente não vai costurar, tá bom? A gente vai costurar depois. Retrocesso, início e fim. Corta os excessos de linha. Agora na base. Retrocesso também, início e no final da costura. E o outro lado, a mesma coisa. Costura feita, eu retiro o alfinete. Agora sim, a gente vai costurar as nossas caixinhas de leite. A gente vai unir aqui, ó, essa ponta aqui. A gente tomba um para um lado, um para o outro. E a gente vai passar um pezinho de máquina aqui. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Não esqueça do retrocesso. Uma caixinha tá pronta. Vamos para a segunda caixinha de leite, a mesma coisa. A gente tomba, a gente une e tomba cada um para um lado e passa um pezinho de máquina. Retrocesso.
A nossa cestinha tá basicamente pronta. E agora a gente vai fazer a parte do nosso forro, que é bem parecido o processo. Eu vou deixar ele aqui de lado e vou pegar o forro. Agora no forro a gente vai fazer o processo bem parecido. A gente vai colocar o direito com direito. E a gente une as partes, né? Alfineta bem. E a gente vai costurar exatamente como a gente fez o primeiro, com o tecido principal. O meu tecido de forro, ele já tá alfinetado. O único detalhe é que eu preciso deixar uma aberturinha aqui, ó, para depois, quando a gente desvirar, é por ela que a gente vai puxar e terminar o nosso trabalho. Então aqui eu faço retrocesso, é uma costura bem curtinha, só aqui, aqui na lateral e aqui nesse trechinho. Eu não fecho a minha caixinha de leite, tá bom? Eu sempre tirando os excessos de linha, tô indo para a lateral, retrocesso. Agora o outro lado. E a última costurinha aqui, até a marcação que a gente fez. Costura feita, vamos fazer a nossa caixinha de leite igual a anterior. Então eu vou unir aqui, né, as costuras centrais. Eu tombo cada uma para um lado e faço um pezinho de máquina. Fiz a costura com o pezinho de máquina de um lado, corto os excessos de linha. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou unir, né, as costuras aqui, tombar cada uma para um lado e um pezinho de máquina. Retrocesso sempre no começo e no final da sua costura. Caixinha de leite pronta. Lembrando que aqui o nosso meio a gente deixou aberto, que é por onde a gente vai desvirar. Então agora, ó, eu vou pegar o meu fundo, né? Eu vou desvirar, né, aquela cestinha que eu tinha feito, né? Vou deixar ela viradinha, direitinho. Ajeito aqui a caixinha de leite que a gente fez. E eu vou vestir, né, o meu fundo, centralizando aqui, encaixando bem, né? As laterais coincidindo com a costura, né? Puxando, alinhando. Aí você pode usar, né, o pregador, deixando as partes unidas aqui, puxa. A orelhinha, vai ajeitando todinho. Coloquei alfinetes, né, e encaixei o meu forro direitinho, encontrando, né, as costuras, né? Ele tá pronto aqui. E agora eu vou fazer uma costura em toda a volta, tá? Escolho uma parte para começar, por exemplo aqui, retrocesso. Faço todo o contorno e termino onde eu comecei com retrocesso, ok?
Cheguei no final da costura, retrocesso. Corto os excessos. Costura feita. Agora eu vou fazer aquele mesmo processo das partes arredondadas, né? De eu pegar e fazer um pequeno pique ou tirar os excessos, né? Que possam ter, né? Para deixar direitinho. Primeiro eu tô tirando aqui os excessos. E aí você retira também. E nas partes arredondadas, a gente pega e vai dar os pequenos piques, tomando cuidado para não tirar a costura. Então agora eu faço os pequenos piques, né? Nas partes arredondadas, sem perder a costura. Já tinha feito do outro lado. Agora a gente vai desvirar a nossa peça. Eu vou usar o rache para me auxiliar, mas se você não tiver o rache, você também pode usar um pincel, alguma coisa, né, que não tenha pontas que possam fazer com que fure a sua peça. A gente desvira com cuidado. Por aquela abertura que a gente deixou, né, no nosso forro, a gente vai puxar. Principalmente na parte da orelha, a gente usa o raste para empurrar nossa orelha para fora. Tenha paciência na parte da orelha, que é a parte um pouquinho mais chata às vezes para desvirar. Sempre vai soltando a costura, né, principalmente na lateral. Eu ainda tenho a outra orelhinha para desvirar. Um pouquinho de paciência, a sua orelhinha ela vai sair. Eu lembro de deixar as pontas, né, bem certinhas. Passo o rache aqui, ó, nessa lateral, solto ali a ponta, tava bem presa. Então basicamente ela tá pronta, né, a nossa cestinha. A gente vai levar no ferro antes da gente fazer a última costura, tá bom? Aí você encaixa o forro, né? A gente depois vai fazer uma costura fechando aqui, né, aquela aberturinha, mas vamos passar no ferro para ajeitar bem o tecido, tirar essa ruga aqui, e aí vai facilitar na hora da gente costurar. Eu vou lá no ferro e volto. Então eu já fui lá no ferro, eu já passei, né? E eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou primeiro fechar aqui o meu fundo, né? Lembrando, né? Eu ajeito aqui minha caixinha de leite, ajeito do outro lado, né? Aí eu dou uma viradinha pra dentro. Eu posso fazer um ponto invisível ou fazer uma costurinha reta, né? Numa cor mais discreta de linha, e eu fecho aqui. Feito isso, eu vou fazer igual aquela hora que eu uni, né, o meu forro
com o direito aqui do meu tecido principal. Eu vou passar uma costura em toda a volta, né? Lembrando de ajeitar depois que você fizer o forro, para deixar essa parte aqui direitinho, né? E nossa cestinha vai estar pronta. Então eu vou ali para a máquina e depois a gente volta. Uma dica, né? Se você tem uma máquina que tem pontos decorativos e se você quiser usar agora, também você pode usar. Eu vou usar o ponto normal mesmo, retrocesso no início e no final dessa costura, e é só seguir por todo o molde. Chegando no final da costura, retrocesso. Corto excesso de linhas que possam ter, né? Faço essa limpeza aqui das linhas, né? Então, a nossa cestinha tá pronta. Então, eu vou ensinar os dois passos, né? Você pode terminar só com a fita cetim, depois eu vou te ensinar a fazer um laço, se você também quiser fazer para o seu coelhinho aqui, para sua cestinha. Se você for usar só o cetim, sua cestinha tá pronta. Você vai deixar, né, a orelhinha aparecendo, né, pro lado e vai dar o nó normal, tá bom? Aí o tamanho da fita, se você precisar cortar, você corta depois. Um laço simples. Você ajeita, né? Coloca o chocolate e a sua cestinha tá pronta. Agora eu vou te ensinar a fazer o outro lacinho também com tecido, que você escolheu o tecido principal, o forro e um pedacinho de manta, R1 também ou R2, o mesmo material que você usou pra gente confeccionar a cestinha. Então eu peguei o molde, né, eu risquei, né, no tecido principal, no tecido de forro e peguei um pedaço de manta R2. E como que eu vou fazer? Eu vou deixar direito com direito, eu cortei um pouco maior mesmo, tá? Não tem problema. E eu vou colocar na manta, né, aqui na minha manta, vou alfinetar e dessa vez eu vou fazer o contorno, né, em todo o meu desenho. Eu não vou deixar parte pra gente desvirar. Depois você vai entender como que a gente vai fazer o desviro da nossa peça. Então, ó, retrocesso, faço toda a costura e termino aonde eu comecei. Costura feita em toda a volta. Então agora é hora da gente tirar o excesso. Se você tem a tesoura de picote, você usa, senão também aqui você vai precisar daqueles pequenos piques nas partes arredondadas. Recorta, mas deixando uma margem de segurança.
tá? Essa parte laranja aqui do meu tecido é da caneta Fantasminha. Com o calor ela vai sumir, mas também a gente vai desvirar o tecido. Então não se preocupa caso você usou alguma caneta que não é a Fantasminha, ela não vai aparecer quando a gente desvirar a peça. Recorte feito, pequenos piques que nos ajudam a deixar a peça redonda. Tá. O que eu vou fazer agora? A gente vai achar o meio, né, da minha peça. Eu viro para um lado e viro pro outro. Aí eu vou achar aqui o meio da minha peça. Eu vou separar o tecido principal do tecido de forro e vou fazer um pequeno cortezinho, tá bom? É pequeno, que é para poder desvirar a nossa peça. Não se preocupe, porque não vai aparecer quando você for desvirar a peça. E a gente vai usar um acabamento aqui que vai nos auxiliar. Peça quase toda desvirada. Arrasto de novo. Eu vou soltando principalmente as laterais aqui da minha peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no ferro e vou passar essa minha peça. E eu vou pegar também um pedacinho aqui, ó, de tecido ou desse pra gente fazer a parte do laço. Então, agora que eu vou lá no ferro, eu vou pegar um quadradinho também. No caso, eu escolhi o forro, né? Mais ou menos 6 centímetros por 12. O que eu vou fazer? Eu vou vincar. Eu vou separar no meio, né? 3 centímetros de um lado, 3 centímetros mais ou menos. E vou vincar com ferro, eu vou passar, deixar ele vincado e vou ajeitar, né, o meu laço aqui também no ferro, tá bom? Eu vou lá e já volto. Já passei, né, o meu laço, eu vou pegar uma agulha, a linha, e vou fazer como se fosse um pés-ponto, tá bom? Vou colocar aqui, e aí eu vou franzir aqui, né, o meu laço. Né? Já vou deixar ele mais ou menos no formato. Aqui, ó. Já vou ajeitando ele, mais ou menos no formato. Eu vou dar umas 2 voltas aqui no centro dele. Aí eu termino aqui com um pontinho, tá bom? Aqui por trás e finalizo. Ó, aí aquela parte que você deixa, né, o laço do jeitinho que você quer, aquele tecido que a gente vincou no ferro, né, a gente vai pegar, vai passar aqui pelo meio, né, e você vai fazer uma costura. Não precisa ser muito rente, né? Porque a gente vai passar a fita, né? A nossa fita cetim aqui por trás. É uma costura simples, tá? Reta aqui atrás, ó. Tá bom? Ó, feito. Eu tiro o excesso. E tiro a linha aqui também de excesso
lacinho feito, né? Eu ajeito aqui. Aí eu vou pegar a fita cetim, no caso eu escolhi a verdinha. Vou passar aqui por trás, né? E vou pegar minha cestinha e vou, ó, fazer igual o outro. Opa. Vou dar um laço. E a nossa peça tá finalizada. Então, nesse vídeo de hoje, você aprendeu com 2 acabamentos, né? Que você pode fazer para sua cestinha. Com um lacinho, esse aqui, ó. A gente põe o coelhinho, a orelhinha do coelhinho aparecendo. Bom, então esse é o vídeo de hoje, né? A gente aprendeu 2 formas de acabamento, né? Com o lacinho, que você pode fazer, ou somente com a fita cetim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam aprender, e até o próximo vídeo.